Falando sobre o Snap, iremos aprender uma das principais funções do sistema Audaces para você que irá trabalhar com modelagem no sistema. Tá ok? Como exemplo, irei traçar uma manga para que nós possamos entender melhor. Deixa eu pegar aqui um exemplo de modelagem. Pegar um exemplo bem simples, né? Tá. Deixa eu espelhar o molde. Bom, nós iremos criar uma manga. Deixa eu dobrar esse molde. Dobrar horizontal. Ok. Iremos criar uma manga para essa frente, para esse molde. Tá? Nós iremos utilizar para vocês verem a importância do Snap. Deixa eu deixar as costas aqui, que eu vou precisar também das costas na hora do exemplo aqui. Vamos lá, irei ocultar a graduação, né? Só clicar nessa função aqui. Olha lá, mostra, oculta. Na palheta manipulação, irei espelhar o molde. Espelhar como? Na vertical mesmo. Espelhei, cliquei, confirmei, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar mais uma vez. Para espelhar, basta você clicar no menu, aqui na palheta manipulação, espelhar elemento. Com o botão esquerdo do mouse você clica, ele já dá uma pré-visão. Você confirma com o lado esquerdo do mouse, ok. São duplo clique na verdade. E definido que você quer espelhar na vertical, ok? Irei apenas dar um ESC, né? Essa tecla na parte superior esquerda do seu teclado, né? Função ESC, que no seu teclado aí não tem segredo. Do lado direito tem o lado numérico, do lado esquerdo tem a função alfanumérica. Para desabilitar a função, irei clicar na setinha branca. Olha lá, já me desabilitou. Irei dobrar esses moldes, tá? Na palheta moldes tem essa função dobrar ou desdobrar. Quero dobrar isso mesmo na horizontal, ok. Para tirar a seleção do molde, você clica na tela com o lado esquerdo do mouse. Clicar novamente na função dobrar molde na horizontal, indico o elemento, botão esquerdo do mouse, confirmo, ok. Dou um ESC, já desabilitei a função. Para movê-lo, basta apenas você clicar sobre o mesmo, segurar e arrastar. Ok. Vamos traçar uma manga para essa modelagem, ok? Digamos que aqui seja um tamanho médio, um tamanho 42 feminino. Iremos fazer uma manga para essa modelagem, tá? Os parâmetros para você traçar a manga é aqui, ó. Você clica em cotas, distância, né, entre dois pontos. Você clica com o lado esquerdo do mouse. Já iremos utilizar o Snap. Lembra que logo no início nós configuramos o Snap, clicamos em configuração, Snap, botão do meio, ok, já está configurado. Deixa eu cancelar aqui. Bom, vamos lá. Eu quero saber a distância entre esse ponto e esse. Então eu já aplico o Snap, ó. Eu posiciono com o som do mouse sobre o mesmo, botão do meio, que é o Snap do mouse, né? O mouse, ele tem três funções. Tem o botão confirma do lado esquerdo, tem o botão cancela do lado direito. No Audace ele funciona dessa forma, e você pode configurar o Snap
para o botão do meio. Então você aplicando o snap com o botão do meio, você confirma com o lado esquerdo. Olha lá, você já pegou a distância desse ponto. Observe essa barra de status, ela te dá uma posição atual do que está acontecendo na sua área de trabalho. Quando eu apliquei o snap sobre esse botão, confirmei, puxei, ele já está me dando a distância do perímetro. Observe que ele está 8,58, enfim, 9. Eu vou dar outro snap aqui nesse ponto, confirmo. Mas por aqui você consegue visualizar melhor por essa janela de coordenadas. Tá vendo? A minha distância exata aqui é 26,54. Então irei dar um ESC, ok, fechei a janela. Como iremos traçar uma manga para essa modelagem? Eu vou clicar sobre qualquer lugar do meu trabalho com o lado esquerdo do mouse, tirei a seleção do molde, ok, reta, definir retângulo, comprimento de uma manga M, iremos utilizar 60 centímetros. Essa boca aqui tinha 26, tá? Eu irei colocar 27 centímetros para que não falte. Irei criar meu retângulo, ok. Irei dar um ESC, habilitei a função. Ok. Se trata de, já percebemos que é uma camisa de malha, manga rasa, então uma cabeça rasa. A altura de uma cabeça de manga rasa é 10 centímetros que colocamos. Então você clica na paleta molde, lado esquerdo do mouse. Essa função adicionar pontos de controle ao molde. Pontos de controle são esses pontos principais do molde que estão até numerados. São esses pontos que você irá ampliar o molde. Então, ponto de controle são esses pontos principais. Porque existe outros pontos também que tem uma função diferente. Exemplo aqui, ó, quando você clica em manipulação, modificar elemento e você clica sobre o perímetro, ele dá outros pontos, tá vendo? Mas são pontos para modelar, pronto para editar a sua linha. Não são pontos de graduação, não são pontos principais. Vou dar uns Ctrl Z aqui que eu volto à alteração que eu fiz. Beleza. Vamos lá, altura de cabeça de manga. Como se trata de uma manga rasa, iremos colocar 10 centímetros. Cliquei sobre a função adicionar ponto de controle, botão esquerdo do mouse. Cliquei sobre o meu retângulo, olha lá, já identificou, né? Indiquei. E observando a barra de status, ele vai te dando aqui, ó, indique a posição. Eu vou aplicar um snap a partir do ponto de controle que eu quero aplicar o ponto para fazer a cabeça da manga, ok? Irei dar um snap. Ele me deu o eixo de coordenadas, tá? Só que nesse caso eu não vou utilizar o eixo de x e y. Eu irei criar um ponto corrente. Então esse perímetro aqui é como uma barra de correção sobre a circunferência do molde. Então eu quero uma distância de 10 centímetros. Eu irei colocar 10 centímetros. Olha lá, já mostrou o ponto. Eu confirmo com o botão esquerdo. Já criou meu ponto. Eu vou aproveitar aqui na íntegra e já vou dar um snap, botão do meio do mouse, como configuramos. Irei colocar a largura de boca de manga, 14 centímetros. Confirmo, né, botão esquerdo do mouse. Para mim fazer uma outra função, primeira coisa que eu tenho que fazer é cancelar a função atual. Como que eu cancelo? Botão direito do mouse. Não foi?
Dou um ESC aqui, ok. Irei eliminar esses pontos de controle que eu não preciso mais. Apagar ponto do molde. Apaguei. Ok. Eliminei os pontos. Minha manga já está pré-moldada aqui. Vou clicar na setinha branca aqui para tirar, desabilitar a função. Bom, pessoal, para modelar no sistema, eu costumo dizer que tem uns números de ponto, uns números mágicos, né? Que é os números de ponto que você vai fazer para editar a sua linha do molde, para você deixar a circunferência da forma que você desejar. Então, na função curvas, tem essa primeira função aqui, ó, editar número de ponto da curva. Você clica no mesmo e define o número de pontos que você quer utilizar para modelar o perímetro. Você clica 5, confirma com o botão esquerdo, né? Vou confirmar mais uma vez. Observe que quando eu coloquei 5, ele lê os dois, né, das extremas e coloca 3 aqui no centro. E detalhe, o fato de ser número ímpar, melhor ainda, que ele te coloca um ponto para modelar exatamente no meio do perímetro. Vou dar mais uma confirmada, né, pela terceira vez, botão esquerdo do mouse, pronto. Já coloquei meus pontos. Vou colocar 3 pontos aqui na cabeça da manga. Confirmo também, ok. Aqui nas palhetas, temos uma palheta chamada manipulação. Modificar elemento. Bom, eu sei que o comprimento da minha manga é 60. Boca 14 e 26 de manga de cava, que eu tenho que deixar aqui na cabeça. Como eu já deixei os pontos para modelar, 3 pontos, clique em manipulação, modificar elemento, dou um clique no perímetro, ele já me mostra os pontos de modelar. E aqui irei executar, colocar aqui a curvinha do braço, né? Você dá mais um clique, você já pega o ponto de modelar, confirma, move o cursor para o outro, confirma, né, com o botão esquerdo do mouse, você já pega, ele já move para onde você quiser, não precisa ficar pressionando o botão, tá? Confirma, pega o terceiro ponto aqui, confirma, certo? Isso que eu vou ensinar para vocês, eu não aprendi em curso nenhum. Só com o tempo a gente trabalhando, modelando, a gente vai desenvolvendo nossas próprias técnicas, os nossos métodos de modelar no sistema. Então, como eu coloquei 3 pontos aqui, tem um no meio do perímetro e mais 2, quando você aprende a traçar cava, a traçar uma manga, você aprende exatamente de uma forma diferente, mas que o resultado é esse mesmo. Por exemplo, aqui não tem valor específico, porque tem manga cabeçuda, que tem manga que é mais rasa. Então essa é uma manga mais rasa, é para malha. Então você pega aqui, ó, e vai fazer conforme a sua desejar, da forma que você desejar, até porque você é modelista. Então você já sabe a manga que você quer. No caso aqui, ó, observe essa janela aqui, esse valor aqui, ó. Olha lá, estou descendo 3 centímetros no total. Você pega esse outro botão e já faz a cabeça da manga da forma que você desejar, tá? Esse botão esse ponto de modelar, você clica sobre ele, desce. A medida certa dele é uns 3 centímetros mesmo, uns 2,5 aqui. Deixar 2,84. Bom, já fiz a minha manga do jeito que é a minha necessidade, né? Ok, tá pronta. Vamos conferir essa manga para ver se está ok. Primeiro procedimento,
Eu irei espelhar esse molde. Manipulação tem espelhamento vertical, ok. Irei alinhá-los, descer mais a manga. Irei desdobrar a manga. Paleta molde, função dobrar ou desdobrar molde, clica com o botão esquerdo sempre, né, para confirmar. Tá, vou desdobrar, vou desdobrar na horizontal. Ok, clica no perímetro do meio. Olha lá, desdobrou. Beleza. Irei desabilitar a função, certo? Irei unir os moldes, tá? Unir os moldes. Só que antes eu vou tirar a costura, tirar o overlock aqui, que é uma peça de malha. A mais de costura para o overlock é meio centímetro, então menos, vou colocar aqui menos 0,5. Especifique o valor, clico no perímetro, opa, desculpem, aqui em cima eu não quero reduzir em todo o molde, apenas no perímetro que eu selecionar, no caso o ombro. Então eu clico com o botão esquerdo, confirmo com o direito e confirmo com o esquerdo. Olha lá, ele já me reduziu. Então é muito simples, você confirma com o esquerdo, clica com o esquerdo, seleciona com o botão esquerdo, dá mais uma confirmada, cancela com o botão direito e confirma. Olha lá, ele reduziu a costura. Irei desabilitar a função. Agora, para fazer a minha manga, deixa eu dar um ESC aqui que eu desabilito, ok? Basta clicar e arrastar, né? Vamos unir esse molde. Tem a função aqui na paleta moldes, tá? Unir molde. Você clica e confirma. Ele te ajuda aqui na barra de status. Sempre observando a barra de status. Caso você tá tendo dificuldade de assimilar uma função, você olha a barra de status. Eu já dei 2 cliques sobre o primeiro molde, ele pediu 2 sobre o segundo, confirmo o primeiro perímetro, segundo e confirmo novamente e ele já uniu o molde, ok? Irei alinhar esse molde. Na paleta molde tem essa função aqui, ó, definir sentido do fio de molde. Nessa janela você coloca pontos do molde. Ó, a barra de status está te orientando aqui, ó, indique o molde, tá? Botão esquerdo. Eu quero alinhar este ponto com esse. Confirmei, já alinhou para mim. Irei desabilitar a função. Ok. Bom, iremos utilizar o snap mais uma vez. É apenas uma função, mas uma das mais importantes, só que você tem que saber exatamente os momentos que você irá aplicar. Por exemplo, eu quero que esse ponto fique exatamente em cima desse. Então irei utilizar a função manipulação, mover elemento, mas eu quero mover com precisão, tá? Então com o botão esquerdo confirma o molde. Ou iria aplicar um snap aqui, ó, certo? O botão do meio, apliquei o snap e irei confirmar com o esquerdo. Pronto, peguei o molde. Agora eu vou dar outro snap em cima desse outro ponto, onde que eu quero fixá-lo. E confirmo e cancelo. Pronto, ok? Bom, eu irei eliminar este ponto de controle para facilitar o contorno da manga sobre a cava. Irei colocar 5 pontos. 5 pontos. Irei eliminar paleta molde e eliminar pontos do molde. Ok e ok. Bom, irei fazer o contorno. Na paleta molde tem essa função aqui. Conferir medidas entre moldes. Cliquei sobre a mesma.
né? Indique o molde 1. É esse. Confirma o molde. Ó, indique elemento a conferir. Primeiro você cancela com o botão direito. Ok. Confirma com esquerdo. Confirma mais uma vez. Agora cancela. Olha lá. Ele vai dar o ponto de referência para você unir o molde. Você confirma. E dá mais um clique. Olha lá. Que bacana. Você está conferindo o molde direto no sistema para ver se ele não vai dar galho na hora de montar. A manga está um pouquinho maior. Você que é modelista já sabe que realmente é 1 centímetro um pouco maior, tá? Então a ideia é essa. Você já aprende uma função fazendo uma outra. Deixa eu voltar aqui, né? Que é apenas um teste. Pra gente. Uma das formas também da gente aplicar o snap é da seguinte forma: eu quero criar um ponto de controle no meio do perímetro aqui. Então você vai adicionar um ponto de controle. Clica sobre o mesmo, indique o molde, clica com o botão esquerdo, aplica o snap. Olha lá, ele te dá exatamente o centro do perímetro. Aí você confirma com o botão esquerdo do mouse, cancela com o direito. E aqui nas palhetas tem uma palheta chamada cotas, função perímetro. Quando você clica no perímetro, ele te mostra aqui na barra de status, tá vendo aqui embaixo, ó. Olha lá, 24.39, vou sobre o outro, tá 24.39. Você vê que é o mesmo valor. Então o snap ele te faz isso. Deixa eu desabilitar as funções que tá. Eu quero mover com o snap. Snap, confirmo. Snap, confirmo. Snap e confirmo. Ele te dá precisão. Pega um ponto, põe exatamente em cima do outro. Quando você vai achar o meio do perímetro, que você pega um ponto de controle, indica o molde, dá o snap, ele já te dá exatamente o meio do perímetro. Você fala, eu quero, ou então quando você queira criar um ponto de controle com valor específico, você clica sobre o molde, sobre adicionar ponto de controle, desculpa, né, a função, e vai criar um bolso. Indique o molde, você dá o snap, que a partir desse ponto você quer 7, não, é muito pouco, você quer 14 centímetros. 14 centímetros, confirma. Olha lá, você usou o snap para criar um ponto com valor específico. Para você fazer uma curva aqui para o bolso, você vai clicar na palheta curvas, tem essa função aqui, criar curva, você clica sobre ela. Para você iniciar o seu contorno, criar sua linha, você precisa já começar com o snap. Botão do meio do mouse, confirma e puxa. Olha lá, tá vendo? Se você já amarrou a inicial da sua linha sobre o ponto de controle, aí você vai clicando. Não se esqueça de no final também aplicar o snap. Snap e confirma. Cancela com o botão direito do mouse. Ok. Meu bolso não ficou da forma que eu queria. Tudo bem, não tem problema. Manipulação, modificar elemento, clica sobre o perímetro e você já pega os pontos de controle, de modelar, desculpa, que você criou. E aqui você vai fazendo conforme você desejar. Tá ok? Então a função do snap, ele te dá precisão. Ele te dá exatamente o meio do perímetro, ele te põe um ponto de controle sobre o outro. Quando você vai iniciar uma curva, igual nós fizemos no bolso, você tem que utilizar o snap
Porque se você não utilizar, por exemplo, eu criei um bolso aqui, vou desmembrar. Paleta molde. Tem essa função criar molde por intersecção automático. Eu clico e tiro. Porque eu utilizei o snap. Caso eu não acho que não é necessário e faço sem o snap, não vai ficar com precisão. Aí, por exemplo, na hora que eu irá remover essa parte do bolso, olha lá, não vai dar certo, tá vendo? Ctrl Z aqui, porque tá sem o snap. Fica fora. Ah, eu fiz, ficou fora. Tem como arrumar? Tem. Manipulação, modificar elemento, tá? Você clica sobre o perímetro, aplica o snap sobre esse ponto, confirma, olha lá, já peguei. Aplica sobre o ponto o snap novamente que você quer, fixá-lo, confirma e cancela com o botão direito do mouse. Tudo bem? Vou aplicar o snap para poder desmembrar esse bolso. Botão esquerdo do mouse, clica, snap, confirma. Botão esquerdo do mouse, confirma novamente. E você já pegou o perímetro. Ah, eu quero amarrar nesse ponto. Ok. Snap, confirma. E cancela com o botão direito do mouse. Ah, não saiu ainda? Vou dar uma setinha aqui branca que ele vai tirar, desabilitar minha função, ok? Aí quando você ir lá em palhetas, molde, intersecção, você vai conseguir tirar o seu bolso, porque você utilizou o snap. Ok? Bom, precisava de tudo isso para mostrar o snap? Precisa, porque quando nós começarmos a desenvolver a base, você já tem que estar familiarizado com essa ferramenta. Então, por isso que eu usei um bom exemplo, um pouco demorado, mas a fim de que você assimile a ideia do snap. Ok? Então, esta videoaula é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.